Olá, amigos da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, estou aqui ao vivo, a cores, um horário especial, a convite da rádio, da direção da rádio. E como sempre, eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito e carinho falar juntinho de você. Eu estou na rádio que toca a sua vida e já vai ficando ligadinho. De repente, pega um papel, caneta, grava o programa, porque hoje eu vou dar dicas importantíssimas sobre os ciclos da nossa vida. É isso mesmo. Você que está me ouvindo pela primeira vez, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga. Eu tenho a ciência, a técnica dos números para ajudar você a conhecer melhor os seus processos, as suas potencialidades, os seus ciclos. E é muito importante você saber que tudo dentro da numerologia tem características próprias. Se você prestar atenção, todos nós temos um nome composto de letras, cada letra tem a vibração de um número, cada número tem a vibração de uma cor, que tem a mesma vibração de um aroma, de uma nota musical, de um planeta, de um alimento. Então é com muito respeito que eu chamo você para ouvir um pouquinho do nosso programa. E de repente você, que já é meu ouvinte há tantos anos, né? Esse ano eu completei 22 anos de rádio, programa sem interrupção. Não deixei de fazer um dia o programa, né? Aqui ao vivo, sempre que posso. E falando desses temas importantíssimos que nos ajudam a entender tudo o que acontece na nossa vida. Então você que está me ouvindo, presta atenção. Você sabia que nós temos 3 grandes ciclos na vida? 3 grandes ciclos. E que são divididos por subciclos. Então, se você prestar atenção, você pode até voltar em algumas circunstâncias da sua vida que você vai entender alguns processos. Porque os ciclos, eles se repetem, né? É assim... os ciclos dentro da matemática, dentro da numerologia, eles vão se fechando de 9 em 9 anos. A nossa evolução é em espiral, né? E quando a gente faz o espiral, dá exatamente 9, 9, 9, até a gente evoluir, enfim. Só que nesse período todo, nós temos um grande ciclo que é o começo. O primeiro grande ciclo que nós vivemos é o ciclo da nossa formação, da nossa juventude. Ele fala, né, os cientistas falam que é o ciclo formativo, que é do nascimento, quando a gente corta, né, o cordão umbilical e dá o primeiro sopro da vida, quando nós respiramos por nós mesmos, depois que saímos da barriga da mamãe, e nós vamos caminhando. Então, esse primeiro ciclo formativo é do nascimento, 9 anos. Aí, olha que interessante, 9 é um subciclo. Normalmente, são os ritos de passagem, né? É onde as crianças fazem a primeira comunhão, existe um batismo, existe um rito para aquela criança, 9 anos e pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tenha esse subciclo. Depois seguimos, mais 9 anos, 18 anos. É onde se atinge a maioridade, aonde a maioria das pessoas se tornam responsáveis pelos seus atos, né? Carteira de motorista, podem assinar documentos, podem fazer coisas importantes solo, né? Não precisam mais do aval de ninguém, vamos se dizer. E nós fechamos esse primeiro ciclo com 27. Então, do nascimento até 27 anos é um momento auge. É onde nós vamos formar a nossa personalidade, é onde nós vamos formar a parte profissional. Muitas pessoas entram, né, nos faculdades, formações, seus empregos, começam a formar a sua vida. Olha a importância desse ciclo. Sendo que 27 anos é um ponto de estrangulamento que a gente fala. A grande maioria das pessoas estão nesse auge, né? Nesse auge
da maturidade, da juventude também, é onde as pessoas começam a desabrochar para a vida. Mas ali, se você não correu certinho, se você não fez as coisas com harmonia, com equilíbrio, você pode ter alguns contratempos. Vejam alguns artistas que enveredaram para outros caminhos, né? A grande maioria, eu vou falar alguns nomes aqui, eu não estou criticando, não estou levantando bandeira, é uma constatação, tá? Amy Winehouse, Janis Joplin, enfim, são artistas que com 27 anos sucumbiram, né? Porque eles não tomaram um rumo muito normal da vida e acabaram nesse ponto de estrangulamento. Não significa que todo mundo vai passar por isso, pelo contrário. Você está construindo a sua vida legal, seu neto, seu filho, vai que vai, a coisa desenvolve e vai de vento em popa, tá? Aí vem o segundo grande ciclo da nossa vida, que é o nosso produtivo, que vai mais ou menos dos 27 aos 54 anos. É onde nós vamos produzir, nós vamos trabalhar, nós vamos alicerçar a nossa vida material, profissional, financeira, nós vamos produzir coisas importantes na nossa vida, formar nossa família, formar os nossos bens, não é? Adquirir coisas, enfim, educar os nossos filhos, isso tudo dentro desse ciclo produtivo. Mas dentro desse ciclo tem os subciclos, né? Então, dos 27 aos 36, 36 é um ponto forte para a gente analisar. Dos 36 aos 45, outro ponto forte. E dos 45 fecha com 54, esse ciclo onde a maioria está já tendo netos, a maioria está trocando suas profissões porque já produziu o que precisava produzir, agora vão fazer coisas que realmente a alma pede. Tudo isso dentro do ciclo produtivo de vida. E é lógico que eu estou falando de uma ciência que é a matemática, né? Mas a matemática da vida, apesar de ser uma ciência exata, na vida ela não é tão exata assim. Com a nossa força, com o nosso empenho, a gente adianta processos. Mas com os nossos medos, as nossas dificuldades, nós atrasamos processos. Então, você que está me ouvindo agora, vai se identificando qual ciclo você está. Você está num ciclo onde você está estagnado? Você está num ciclo onde você percebe que as coisas não estão fluindo do jeito que você gostaria? Você está num ciclo que realmente está, sabe, patinando? Então, uma coisa que eu vou te falar. As mesmas atitudes, você vai conseguir o mesmo do mesmo, né? Você não vai conseguir diferença, você não vai conseguir coisas diferentes se você estiver repetindo sempre o mesmo ponto. E é muito comum a gente ficar na mesmice da vida. É muito comum. Então, agora, o momento é exatamente esse. Você se identificar, você perceber qual que é o ciclo que você está vivendo e o que você pode fazer. Porque cada ciclo desse, dos 9 em 9 anos, tem uma regência, tem uma letra que rege, tem uma energia que rege. De repente, você está numa letra que é o 4, então é um momento que você precisa se organizar, se disciplinar. De repente, você está num ciclo onde tem a regência do I, que é o 9, você precisa fazer limpezas do mental, do emocional, do físico. Então, tudo isso nós conseguimos identificar através do seu estudo numerológico. E olha, não é por acaso que eu estou aqui hoje, 8h30 da manhã, numa quinta-feira, não é o meu horário habitual, não é? Não é por acaso que eu estou ao vivo falando disso. De repente você está na estrada, você está na sua residência. Enfim, você está ouvindo porque existe algo para que te alerte, que você consiga ficar alerta, que você consiga entender que não dá mais para ficar nesse ponto. Porque eu sempre falo nos meus programas que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os aspectos da nossa vida. E nós precisamos tomar posse disso. Se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Pessoas podem te amparar, te ajudar, te orientar, mas a atitude é completamente sua. E pega as rédeas, porque dá muito certo.
Então, complementando, primeiro ciclo formativo, do nascimento até os 27 anos, o segundo ciclo produtivo, dos 27 aos 54, e agora nós vamos chegar na colheita, no período de sabedoria, né? Esse ciclo vai dos 54, mais ou menos 81 anos, não é? Aí as pessoas me falam assim, Márcia, o 81 acabou? Não. É que quando as pessoas passam dos 81 anos, elas voltam no mesmo ciclo formativo. Elas começam a vivenciar a energia do nascimento até 9 anos. Por isso que a grande maioria das pessoas com mais idade, que passam dos 80 e poucos anos, se lembram de coisas do passado, começam a vivenciar uma fase mais infantil, né? Se comportam como crianças, às vezes perdem a memória e ficam com a memória antiga, né? Do passado, porque existe exatamente essa volta desse ciclo. Mas olha que interessante, esse ciclo dos 54 aos 63, né, é um subciclo, é sabedoria, é o ciclo onde você vai começar a colher os frutos de tudo que você já plantou. Olha a importância disso. Dos 63 aos 72, mais fechamentos, mais colheitas, e dos 72 aos 81. Esse ciclo eu considero mágico. E muitas pessoas chegam para mim mais ou menos nessa faixa, nessa virada, 54, 60 e poucos, né? E falam assim, Márcia, me ajuda aí com a numerologia, com o meu mapa numerológico, porque eu não plantei nada, o que eu vou colher? Calma, sempre há tempo. A partir do momento que você se conscientiza que você precisa fazer algo e que o universo ele é sincrônico, você dá, o universo devolve. Você planta, você colhe. Então, é assim que você vai fazer. Eu vou contar o caso de duas pessoas que me chamaram muito atenção nas minhas consultas. Uma é uma cliente, eu acho que eu já contei algumas vezes esse caso aqui, né? Esse case que a gente fala, essa situação, que ela chegou mais ou menos com 60 e poucos anos e falou, Márcia, eu estou muito cansada, né? Eu realmente trabalhei muito a minha vida toda, eu faxinei casas a vida toda, graças a essa profissão, que eu sou muito grata, eu formei meus filhos, eu tenho a minha casinha, eu tenho a minha vida estabilizada, mas eu tô cansada, né? Eu não estudei, eu não tenho formação nenhuma, e eu preciso fazer algo, porque o meu corpo não aguenta mais, já deu, né? Eu não tenho mais a força, a vitalidade para fazer faxina todos os dias da semana. Só que eu não estudei, eu não fiz nada, eu não plantei. E quando eu olhei o mapa dela, eu falei, plantou sim. Tem muita coisa que você sabe fazer e que as pessoas gostam muito e você não tem noção. Porque às vezes a gente tem um dom, a gente tem um talento e aquilo é tão natural para nós que a gente não valoriza, né? Porque a gente foi educado, as nossas crenças limitantes nos educou para que ganhar dinheiro tem que sofrer, para você ter alguma coisa na vida tem que se sacrificar. E não é verdade. Nós temos que fazer o melhor, que o universo devolve exatamente o melhor. E foi quando nós começamos a conversar, eu falei, olha, você está começando um ciclo diferenciado. Ok, o ciclo da faxina já fechou na sua vida, mas agora tem uma abertura e você vai ficar muito bem. Ainda eu perguntei, né? O que você sabe fazer? O que você faz, tirando a faxina, que as pessoas gostam muito, que as pessoas elogiam, que as pessoas realmente falam assim, nossa, que mão, que dom que você tem. E ela me respondeu, arroz e feijão. E aí eu parei e eu falei, exatamente. Então, acho que está na hora de você pensar nisso. Quem sabe se você começa a fazer marmitas, quentinhas. Quantas pessoas não gostariam de chegar em casa e não tem tempo, porque trabalham o dia inteiro, não tem o dom e a habilidade na culinária, na cozinha, e gostariam de chegar em casa e almoçar ou jantar um arroz e um feijão fresquinho, bem feito. E ela falou, nossa, pode ser mesmo, vai dar muito certo isso. Eu sei que ela voltou para a residência dela, conversou com os filhos, com a família, e ela começou a fazer marmitex, vender, né, para as pessoas
próximas para os bares e para as empresas prósperas. Passou algum tempo, nós fizemos o estudo da empresa, nós consolidamos o preço que ela ia cobrar, isso tudo dentro da numerologia, viu, pessoal? A numerologia, ela direciona muito a gente nisso. Nós colocamos um nome legal, a cor da logomarca bem legal para a empresa dela, ela começou na data que a numerologia indicou. Enfim, nós fizemos uma estrutura bem legal. E hoje, esta senhora, passaram-se já alguns anos, ela conseguiu empregar a família toda, ela distribui quentinha para São Paulo inteirinho, para obras, para empresas, ela faz as marmitas, arroz, feijão, a proteína, a salada e, só para vocês terem uma ideia, ela precisou comprar furgões, de um local que ela fazia na residência, ela ampliou, hoje ela tem 4 cozinhas industriais, uma em cada ponto da cidade, porque ela não conseguia entregar da Zona Sul para a Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, em tempo hábil do almoço. Então, ela precisou distribuir a produção, comprar furgões para poder, sabe, atender a clientela. E ela está muito bem. E olha, sem estudo, né? Como se diz antigamente, mas uma pessoa sábia, uma pessoa que realmente pegou as rédeas nas mãos. E, de verdade, ela devia ter uns 62, 63 anos quando ela veio com essa questão para mim. Então, você percebe que sempre há tempo? Que não tem como ficar chorando esse leite derramado? Gente, nós nascemos com muitas potencialidades. É que a gente se perde nessa mesmice da vida, nesse pouco da vida. Quantas vezes eu escutei, né, dos meus avós, que também sabiam aquilo, né? Não era maldade, mas era o que eles aprenderam, que a gente tinha que acordar às 6 da matina para ter algo em esta vida. E eu ficava olhando assim, eu era criança, eu falava, gente, eu não consigo abrir o olho às 6 da manhã. E olha a crença que se instala, até eu entender que eles precisavam estar fora de casa às 6 da matina. Né? Porque eles trabalhavam em fazendas, eles precisavam da luz do dia, né? O dia encerrava mais cedo, porque 5h30, 6 horas já não tinha mais o sol para que eles pudessem trabalhar. Hoje é diferente, a gente tem que entender todas essas mensagens com outro olho, né? Com outra visão. E é o que eu falo para você. Sou muito feliz, essa minha cliente volta todo ano, bem dizer, né, para atualizar o seu estudo, porque deu tão certo na numerologia que ela falou, não, eu quero atualizar sempre, ter as melhores datas para atitudes, e isso tudo nós vamos validando, né, esse caminho todo. E ela está muito bem, empregou muita gente e faz uma coisa tranquila, hoje ela coordena, né, toda a equipe dela, porque é o dom e é o talento que ela teve. Ela foi grata à profissão que ela tinha, isso é muito importante, porque foi graças a essa profissão que ela conseguiu uma estrutura, pôr o pão na mesa todo dia, ela conseguiu muita coisa legal, mas ela precisava mudar, né? Não dá para ficar o tempo todo no mesmo, porque a gente vai ter os mesmos resultados. Presta atenção você, hein? Você não está no mesmo todo dia? Será que é isso? Por isso que você está tão infeliz? Porque o universo, ele tem leituras ao nosso respeito. Toda vez que eu estou numa circunstância que não é o que eu quero, e eu vou para essa circunstância reclamando, de má vontade, cansada, sem força, vou fazer por fazer, o universo vai entender que pouco com pouco combina. E você fica lá. Agora, é o que você tem, mas você abençoa, sabe? Você dá o melhor de você, você é grato. O que o universo vai entender? Que você é muito para estar no pouco. E é quando começam a abrir possibilidades. Alguém enxerga o teu trabalho e te convida para trabalhar junto. De repente, alguém te convida para abrir algo. Ou você recebe uma promoção. Enfim, não pode ficar na mesmice do pouco da vida. E presta atenção, você que está me ouvindo, se não é isso que você está fazendo. Tá bom? E a outra situação. Há poucos meses atrás, eu recebi um senhor de 90 anos. Eu falei, nossa, o que eu, né, com 50, vou ensinar para uma pessoa de 90? Eu vou muito mais aprender. Então, eu estava aberta para aprender realmente esse conhecimento que o senhor de 90 anos me procurou.
E eu fiquei encantada, né, com a sabedoria daquele homem. Ele veio para que eu analisasse a assinatura dele, porque ele queria lançar um livro das memórias dos casos que ele tinha, né, vivenciado da vida. Ele queria deixar isso para a humanidade. Ele queria, na noite de autógrafos, ter uma assinatura positiva dentro da numerologia. Ele queria saber que ele tinha muita vontade de empreender, fazer construções, vender casas. E ele queria saber os preços que ele ia trabalhar, ele queria saber as datas para lançar tudo isso, ele queria saber o nome que ele tinha que usar profissionalmente para ser bem-sucedido. Então, olha que lindo, uma pessoa com 90 anos, ainda com seus projetos, com os seus sonhos, porque a vida não acaba, né? A gente tem que estar sempre alimentando os nossos sonhos, alimentando a nossa visão para o futuro. E tem gente com 40 e pouco, 50 e pouco já, né, achando que não tem mais jeito, que não tem mais segmento, que a vida é isso mesmo, não vê luz no fim do túnel. Então, todos esses casos são casos verídicos, são pessoas que passaram por mim pelo consultório e eu posso compartilhar com você. Então, você quer a diferença na tua vida? Não dá para fazer o mesmo sempre. Não dá para fazer o mesmo do mesmo toda hora. Você tem que buscar mudanças. E o estudo numerológico com o seu nome, com a sua data de nascimento, da sua empresa, nós vamos ver todas as potencialidades dentro desses 3 ciclos. Qual o momento que você está vivendo? Qual é a ferramenta que você tem que usar? E se você quiser entrar em contato, você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto no meu WhatsApp, que é o 11 97559 1469. 97559 1469. Tá? Manda uma mensagem, eu respondo para todo mundo. E o importante é assim, a atitude. Né? É a atitude de você realmente fazer a diferença e querer mudar. Tá? Então, eu vou responder pelo WhatsApp, eu posso atender você online, eu estou atendendo pessoas do mundo todo, tem dado super resultado, porque eu gravo toda a consulta em áudio, é muita informação. Terminou a consulta, eu mando o áudio para você. A parte escrita, como material de apoio, vai por e-mail. Então, é um estudo muito profundo, é um estudo muito abençoado. E se você puder, me siga no meu Instagram. Ali eu tenho postado coisas diárias, né? Inclusive, tem uma matéria que eu estou postando sobre os presentes para o Dia dos Pais. Os melhores presentes para você acertar, através da primeira letra do nome do seu pai. Tá ali, tá lá na matéria, no meu Instagram, que é o @marciapugliese.oficial. Tá? Me siga, eu vou ficar muito feliz em ter você lá comigo. E se você puder, me ajuda a fortalecer meu canal do YouTube. Meu canal tem os programas que eu faço aqui. O meu canal do YouTube tem lives que eu participo, tem mini aulas que eu deixo para informação. E quanto mais pessoas souberem disso, melhor para todo mundo. Então vai lá, se inscreve no meu canal, curte o meu canal, aperta o sininho para você receber as notificações, que é o Márcia Pugliese Oficial, tá? Vou ficar muito feliz também em ter você lá. E eu sei que está quase terminando o programa, né? Tem 2 minutinhos, mas eu sou muito feliz, né? Eu peguei esse dom que eu tinha, deixei minhas 2 formações em Direito, em Psicopedagogia, eu tenho essas formaturas na minha vida, mas o que eu sempre soube fazer são esses números, a numerologia. E eu realmente tomei posse num momento muito mais denso, né, lá atrás, mais de 20 e poucos anos que eu me profissionalizei e é o que eu sei fazer de melhor, por isso que dá certo e por isso que eu estou aqui. Então, é com muito respeito, com muito carinho que eu venho semanalmente na Vibe Mundial passar essas mensagens para você. E mais uma vez, não é à toa que você está me ouvindo. Você pode ter certeza, tudo tem uma razão de ser e uma razão de estar. Será que não está a hora de você fazer, na hora de você fazer essa mudança, de virar esse jogo na sua vida? Pois é. Me despeço, passando meu telefone, que é o 11 97559 1469. 11 9
7559-1469. Vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos os ouvintes, direção da rádio, o Pedro que me ajudou na técnica hoje, e a todos vocês, um final de semana de amor, de paz, de luz, de bênçãos, e até o próximo Conheça-te, por Márcia Pugliese. Gratidão.